Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira, que na verdade é de quarta-feira, porque já passa de meia-noite, a gente vai falar da vitória do Furacão sobre o CRB, que resultou na classificação rubro-negra para as oitavas de final da Copa do Brasil. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o CRB pelo placar de 2-1 na Arena da Baixada, com a subsequente vitória pelo placar de 4-2 na disputa de penalidades máximas, que resultaram, repito, na classificação para as oitavas de final. Porém, e acho que a grande maioria dos torcedores concordará com essa minha afirmação, não acho que a gente possa chamar o desempenho que se viu do Atlético dentro de campo hoje de uma grande atuação. Muito pelo contrário, a gente teve muita dificuldade desde os primeiros minutos, as linhas muito espaçadas entre si, algo que foi prontamente explorado pela boa equipe do CRB, que em um lançamento do Juninho Valoura, conseguiu colocar o João Paulo em condições de finalizar cara a cara com o Bento, que fez duas boas defesas nos chutes do meio atacante do clube alagoano, porém a bola acaba sobrando para o Anselmo Ramon, velho conhecido de todo mundo que acompanha a primeira divisão no Campeonato Brasileiro, e o centroavante do CRB abre o placar logo nos minutos iniciais, criando muita tensão, tanto nas arquibancadas quanto dentro de campo. A gente viu um Atlético se desestabilizar emocionalmente, talvez motivado, inclusive, pelo fato de que a equipe também não teve uma boa apresentação no final de semana contra o Fluminense lá no Maracanã. Muita dificuldade para trabalhar a bola de maneira inteligente. O Atlético tem muita posse de bola nesse jogo, até pela proposta de jogo escolhida pelo CRB, somada ao fato de que eles abriram o placar muito cedo, mas o Atlético não consegue criar situações de gol, insiste muito em cruzamentos, e a única exceção a essa afirmação pelo menos no primeiro tempo, é uma jogada individual do Terans, que deixa alguns adversários para trás, tenta um cruzamento rasteiro, e no bate-rebate o Atlético quase iguala o marcador. Porém, a gente vai para o intervalo, de fato, perdendo pelo placar de 1-0. Porém, antes mesmo do intervalo, o Turra faz duas alterações, eu não quero ser injusto, então eu vou pegar a de Fernandinho para a entrada de Pablo e Vitor Bueno. Então, acho que a gente precisa fazer algumas afirmações, registrar alguns pontos nesse momento. Quando o Turra tira, dentro do próprio primeiro tempo, dois jogadores que ele julgou que deveriam ser titulares 40 minutos antes, porque as substituições são registradas aos 40 minutos, eu acredito que ele acaba assinando um atestado de que ele errou na escalação da equipe para esse jogo. E quando ele, já no intervalo, depois de 5 minutos de bola rolando com as alterações que ele fez, ele promove mais uma mudança, me parece que ele assume que também agiu de maneira desesperada nessas mudanças que a gente viu no primeiro tempo. No intervalo saiu o Rômulo para a entrada do Alex Santana. E ao longo do segundo tempo a gente não viu, repito, nada de muito diferente do que foi visto na etapa inicial. O Atlético segue com muita dificuldade para transformar a posse de bola que tinha em situações de gol, dependendo muito de finalizações de média e longa distância e de bolas cruzadas na área. Foram ao todo 61 cruzamentos do Atlético Paranaense durante os 90 minutos, mais 14 lançamentos longos, se não me engano. Então o Atlético realmente mostra muito pouca capacidade de criar com a bola. E dentro desse contexto, o Turra, talvez percebendo a dificuldade da equipe, ou talvez simplesmente por ser algo que ele tinha se proposto desde o início, e aí cada um que julgue o que lhe parece mais provável, ele vai realmente reforçando a capacidade do time de jogar com a bola aérea. Então ele tira o Kelvin para a entrada do Madison, tem menos capacidade cruzando, mas é um jogador de mais estatura e que aparece bem na área do adversário para concluir de cabeça. E eu vi muita gente falando que o Atlético Paranaense tinha se transformado em uma bagunça, e gostando ou não gostando do que se viu em campo, e eu particularmente não gostei
Não acho que essa seja uma afirmação muito justa. Querendo ou não, o Atlético estava estruturado em campo durante todo o jogo. Se estava estruturado de maneira correta ou não é uma outra discussão. Me parece que não, inclusive. Mas nos minutos finais, para quem não compreendeu aquilo que o Turra se propôs a fazer, o Atlético tinha Madison, Thiago Heleno e Zé Ivaldo na primeira linha. O Madison quase como um terceiro zagueiro, mas com liberdade de avançar em alguns momentos. No meio de campo, a gente tinha Fernandinho na base, comandando a saída de bola, inclusive aí pela necessidade de fazer a bola chegar rapidamente à frente com lançamentos longos. À frente dele, Alex Santana com liberdade para aparecer na área, até pela questão da estatura, poder de finalização. O Vitor Bueno tentando construir com a bola no chão, mas muito mais próximo dos volantes adversários, de maneira mais adiantada no campo. E à frente deles, a gente tinha o William Bigode pelo lado direito, Vitor Roque e Pablo, como uma espécie de dupla de atacantes, e o Terans mais aberto pela esquerda. Com o detalhe de que o Terans, quando caía para o meio, que é um movimento natural para ele, quem fazia um movimento de compensação abrindo pelo lado era o Pablo. Então o Atlético tinha uma alternativa para esse momento, caso precisasse buscar o resultado, que colocou em campo nos minutos finais. Se é a melhor maneira, confesso que não me parece. O Atlético precisaria ser capaz de trabalhar melhor a bola no chão, até porque trabalhar a bola no chão é a melhor maneira de você encontrar espaços. Vide, inclusive, o lance do primeiro gol, que por mais que tenha um lançamento longo, é um lançamento muito bem antecipado a nível mental e executado pelo Fernandinho, que enxerga o Madison investindo contra a linha de defesa do CRB em diagonal, faz um lançamento preciso que o Madison consegue escorar para trás e encontrar o Alex Santana em condições de igualar o marcador. Mesmo Alex Santana, que minutos depois, aproveitando uma bola levantada na área do CRB e desviada, salvo engano, pelo Thiago Heleno, consegue aumentar, marcar, colocar o Atlético na frente e forçar uma disputa de penalidades, onde o Bento se destaca defendendo a cobrança do goleiro Diogo Silva, do CRB, que fez uma boa partida durante os 90 minutos, mas teve duas oportunidades de cobrar a sua penalidade e desperdiçou ambas. Na sequência, outro jogador do CRB bate a bola na trave direita, dele, cobrador, que, salvo engano, foi o Anselmo Ramon, e o Atlético converte as suas 4 primeiras cobranças, forçando aí um resultado de 4-2. E então, gente, eu acredito que, por mais que a classificação tenha sido alcançada, e esportivamente isso é muito importante, a Copa do Brasil é um dos campeonatos onde o Atlético pode sonhar com uma campanha longa e eventualmente com um título, a depender de uma série de fatores, incluindo aí os cruzamentos que terá nas próximas fases. E, lógico, financeiramente também é muito importante. Essa classificação renderá aos cofres do clube a quantia de 3 milhões e 300 mil reais. Então, para que o Atlético possa se manter competitivo, a gente sabe que dinheiro é um dos elementos mais importantes. Essa comemoração tem sim que ser muito celebrada e o torcedor, principalmente, tem todo o direito de comemorar, independentemente do sofrimento que a gente viu dentro de campo. Por outro lado, se anteriormente eu dizia aqui que o sinal de alerta estava ligado em relação ao trabalho do Turra, que tinha alguns problemas graves que precisariam evoluir para que o Atlético encontrasse o seu melhor nível competitivo, hoje, pelo menos, a gente viu um time realmente com muita dificuldade para competir dentro da sua casa, com um bom gramado, diante de um adversário tecnicamente inferior. E eu sei que muitos torcedores defendem e até apoiariam a demissão imediata do técnico Paulo Turra, e confesso que nesse momento a ideia não me desagrada. Porém, com a vitória, com a classificação, a gente sabe que a possibilidade de que isso aconteça é muito, muito próxima de zero. Então vamos aguardar para ver se o Turra consegue dar algum rumo mais inspirado para essa equipe, ou se a gente vai passar por uma mudança de comando em algum momento de um futuro de curto e médio prazo. Eu, particularmente, desde que a equipe melhore, não me importa quem seja o técnico, seja o Turra ou seja outro. Nesse momento, infelizmente, não tenho aí grandes expectativas com o Paulo Turra, mas enquanto for técnico do Atlético, eu vou torcer para estar errado. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.